Amém. Amém. Deus abençoe. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Nós vamos ler os versículos 1 até o versículo 10. Lucas, capítulo 17, versículo 1 até o versículo 10. Nós estamos meditando na palavra do Senhor, no trecho de Lucas que mostra a subida de Jesus para Jerusalém. Então hoje nós vamos refletir nessa parte do ensino de Jesus que foi relatado aí pelo evangelista Lucas. Amém? Deixa sua Bíblia aberta. Nós vamos fazer a leitura desses 10 versículos. Há muitos anos atrás, eu fiz um curso técnico em mecânica. E um dos professores levou a turma aí para visitar uma fábrica de produção de armas. E nós fomos acompanhados por militares do Exército Brasileiro para conhecer essa fábrica. Como você pode imaginar, eu fiquei impressionado com todo o processo de fabricação lá das armas de guerra, Máquinas enormes, equipamentos de alta precisão, protocolos rigorosos de segurança para entrar lá no ambiente fabril. Mas uma coisa me chamou ainda mais a atenção. Logo na entrada tinha um daqueles painéis que é muito comum em indústrias e empresas que colocam lá para registrar o número de acidentes de trabalho acontecidos naquele lugar. Nele estava escrito algo parecido com isso. Maior período que tivemos sem acidentes, 76 dias. E logo abaixo, o último acidente, há 5 dias. Eu perguntei para o guia que estava acompanhando aquela nossa visita técnica ali, à fábrica, e ele respondeu com muita naturalidade. Um funcionário perdeu uma das mãos numa prensa, enquanto ele manuseava a produção de uma parte de uma arma. E aquilo me marcou profundamente. Eu pensei comigo, como que uma empresa com tanta tecnologia, com tanta fiscalização, com tanta segurança, tantos procedimentos, tantos treinamentos, ainda convivia com acidentes tão graves e tão rápidos, ao ponto de terem um período de apenas 76 dias, desde a fundação da fábrica, que eles ficaram sem acidentes de trabalho ali. E a resposta ela veio durante a visita. Na maioria das vezes, os acidentes não aconteciam porque faltavam regras ou normas de segurança. Acontecia porque alguém descuidava, alguém relaxava, alguém ignorava um procedimento, alguém acreditava que dessa vez não teria problema. Acontecia por causa da famosa frase, vai ser rapidinho isso que eu vou fazer, então eu não preciso pensar em segurança, eu vou lá e faço e me acidento. Um pequeno descuido muda a vida de alguém para sempre por causa de um acidente de trabalho. E na vida cristã, meus irmãos, acontece algo muito parecido com isso. Nós também exercemos influências sobre outras pessoas e também somos influenciados por outras pessoas. Às vezes nós imaginamos que os nossos pecados dizem respeito apenas a nós mesmos e não vai afetar os outros. Que as nossas escolhas são particulares, que as nossas atitudes afetam apenas a nossa vida. Mas Jesus nos ensina justamente o contrário. A nossa vida, ela pode fortalecer a fé de alguém, ou pode levar o nosso irmão a tropeçar também. E é exatamente sobre isso que Jesus começa a falar agora no início do capítulo 17 de Lucas. Então vamos ler a palavra de Deus. Você já abriu aí? Vamos ler os 10 primeiros versículos do capítulo 17. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Outra versão diz: é inevitável que haja escândalo, mas ai de quem o escândalo vier. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar
um desses pequeninos. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no mesmo dia, e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Então os discípulos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a esta moreira, arranque-se daqui e transplante-se para o meio do mar, e ela obedeceria. Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, venha agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber? Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que ele havia lhe ordenado? Assim também são vocês, depois de terem feito tudo que lhes foi ordenado, digam, somos servos inúteis, porque fizemos apenas aquilo que devíamos fazer. Amém? Vamos orar mais uma vez? Até aqui a palavra do Senhor. Obrigado, Senhor, por ela. Obrigado pela tua palavra que nos confronta, que nos direciona, que nos aponta o verdadeiro caminho a seguir. Obrigado, Senhor, porque através da sua palavra o Senhor nos faz a cada dia mais parecidos com Jesus. Obrigado, Senhor, por estarmos mergulhados no teu reino, servindo ao Senhor, fazendo a tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a melhorarmos a nossa maneira de te servir. Obrigado pela tua palavra. Fala conosco mais uma vez. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém. Amém. O texto que nós acabamos de ler, ele dá continuidade à conversa iniciada no capítulo 16. Jesus acaba de contar a parábola do rico e do Lázaro, mostrando a tragédia de um homem que viveu indiferente ao próximo e revelou por sua vida um coração que era distante de Deus. Agora, voltando-se para os seus discípulos, Jesus mostra o contraste. Se o rico retrata um coração egoísta, os discípulos devem revelar, por sua maneira de viver, que eles pertencem ao reino de Deus. E o servo que pertence ao reino precisa agir de maneira diferente. Nessa passagem, Jesus apresenta 3 retratos que identificam um verdadeiro servo do reino. Primeiro, Jesus mostra como que o servo do reino olha para os seus irmãos. Ele cuida para não fazê-los tropeçar. Ele confronta em amor e ele está disposto a perdoar, mesmo que o nosso irmão peque contra nós 7 vezes no mesmo dia. Esse é o retrato do cuidado mútuo. Depois Jesus mostra como que o servo do reino olha para Deus. Ele reconhece que não consegue viver esse padrão por causa das suas próprias forças. E por isso ele depende do Senhor. Esse é o retrato da fé visível. Por isso que o discípulo, depois que Jesus dá essa exortação, ele fala, Senhor, aumenta-nos a fé. E por fim, Jesus conta uma parábola. Ele mostra como que um servo do reino olha para si mesmo. Mesmo quando obedece, ele não se considera merecedor de recompensa, mas continua servindo com humildade. Esse é o retrato da humildade verdadeira. Então, meus irmãos, gravem essa ideia. Os servos do reino revelam a sua identidade cuidando uns dos outros, vivendo pela fé e servindo com humildade. Jesus apresenta 3 características, 3 retratos aí da vida de um verdadeiro servo do reino. Aquele que cuida uns dos outros, a importância do discipulado, a importância da vida na vida de alguém, de um apoiar o outro o tempo todo, a importância de viver pela fé e de servir com humildade. Então, o primeiro retrato, ele vai nos levar a uma pergunta bastante pessoal. Que tipo de influência a minha vida exerce sobre a fé das pessoas que estão ao nosso redor? Pense um pouquinho sobre isso. Não sei se você já parou para refletir sobre isso
durante essa semana, mas que tipo de influência que a sua vida, particularmente, tem exercido sobre a vida de outras pessoas. Como que a sua vida tem ajudado o outro a ser mais parecido com Jesus. Como que a sua caminhada cristã, junto com o outro, tem servido para aumentar a fé do seu irmão ou tem servido para ser uma pedra de tropeço na vida do seu irmão. É sobre isso que Jesus reflete aí nos 4 primeiros versículos. Sobre o cuidado mútuo. O que a gente faz para cuidar uns dos outros. Para a gente fazer uma breve recapitulação do que nós vimos aí no domingo passado, o capítulo 16, ele termina com uma cena muito assustadora, né? Um homem extremamente rico, cercado de luxo, de banquetes que aconteciam todos os dias, de muito conforto. Ele passa diariamente por um mendigo chamado Lázaro, que ficava deitado à sua porta e não lhe dava a menor intenção. Ele não agride o mendigo, ele não o expulsa, ele não o amaldiçoa, ele apenas vive como se aquele homem na sua porta não existisse, como se ele não fosse ninguém. A indiferença desse rico revelou um coração completamente distante de Deus. Agora Jesus, ele volta a ensinar os seus discípulos e ele fala para os seus seguidores. Não tem mudança de assuntos aqui. Há um contraste. Se o rico representa o homem que vive apenas para si mesmo, Jesus agora descreve como devem viver os servos do reino. Eles não devem ser indiferentes às necessidades dos seus irmãos. Um verdadeiro servo do reino, ele cuida um do outro. E é exatamente por isso que a primeira palavra de Jesus é uma advertência. Olha para o texto. Mantenha sua Bíblia aberta enquanto eu faço a exposição das Escrituras aqui. É inevitável que venha escândalos, mas ai daqueles por quem o escândalo vem. É inevitável que alguém vai tropeçar pelo meio do caminho, mas ai daquele que se fizer pedra de tropeço para o seu irmão. Essa palavra escândalo aqui, ela descreveria originalmente uma armadilha que era usada para capturar um animal, uma armadilha de caça, a palavra escândalo. Escândalo era exatamente aquela peça que faz a armadilha disparar, né? Os irmãos que moram aqui no interior de Minas Gerais devem conhecer muito bem isso, né? Vocês conhecem o que é um alçapão de pegar passarinho? O que é uma arapuca? Pois é, elas têm uma madeirinha que trava todo o sistema de desarme da armadilha e coloca-se vários grãos ali, ou comida, a hora que o passarinho vem, o animal vem para comer, ele encosta naquela madeirinha, a madeirinha escapa e desarma a armadilha e prende o animal naquele laço, naquela armadilha. Então aquela madeirinha é chamada de escândalo. É daí que Jesus tira essa expressão. Vai acontecer de alguém ser a madeirinha que vai aprisionar o outro, mas ai daquele que se fizer esse escândalo para derrubar o seu irmão. Então depois Jesus passou a significar, depois disso, né, desse conceito, isso passou a significar qualquer coisa que leva alguém à queda, ao tropeço ou ao pecado. O que Jesus está dizendo? Que enquanto nós vivemos esse mundo caído, sempre vai existir ocasião para tropeçar. Enquanto nós estivermos do lado de cá da eternidade, que nós não formos glorificados e estivermos na presença de Deus, vai existir situações que vão nos levar ao erro, vão nos levar ao pecado. Falsos ensinamentos, maus exemplos, pessoas que envergonham o nome do Evangelho, perseguições, tentações e pecados vão continuar existindo até a consumação do reino. Mas uma coisa é a existência inevitável do pecado nesse mundo e outra coisa completamente diferente é sermos o instrumento que vai levar alguém a cair. São duas coisas completamente diferentes, né? No exemplo que eu dei na empresa,
dentro da segurança do trabalho, a gente tem duas situações, né? Uma de condição insegura e a outra de ato inseguro. A condição insegura é o próprio risco que o ambiente oferece de se acidentar. O ato inseguro é algo que alguém faz para se acidentar ou para levar o outro a se acidentar. O que Jesus está dizendo aqui, que condições inseguras da caminhada vão existir muitos, mas ai de quem que promover um ato inseguro que vai fazer o outro cair durante a caminhada. Seria melhor que essa pessoa pegasse uma pedra de moinho, amarrasse no seu pescoço e fosse lançado no mar do que fazer tropeçar qualquer um desses meus pequeninos. A imagem é chocante. Não se trata de uma pequena pedra. Era uma pedra enorme que era movimentada por animais para moer cereais. Duas pedras redondas que eram amarradas por um animal. O animal rodava em volta, ele puxava a pedra, uma pedra girava sobre a outra, e ali no meio os cereais eram triturados. Jesus usa essa hipérbole, esse exagero, para mostrar a gravidade que é levar um irmão ao pecado. Seria melhor que ele pegasse uma pedra desse tamanho, amarrasse no seu pescoço, se lançasse no fundo do mar, do que levar a qualquer um dos pequeninos ao pecado. Sabe por quê? Não é porque Deus aprova o afogamento, ou Deus vai punir imediatamente aquele que levou o outro a pecar, mas porque fazer um dos pequeninos tropeçar é algo terrivelmente sério diante de Deus. O Senhor guarda os seus filhos, o Senhor zela pelos seus pequeninos, o Senhor guarda cada uma das suas ovelhas. O bom pastor que deu a vida pelo seu rebanho, pelas suas ovelhas, está atento a tudo que acontece. E quando eu levo uma das ovelhas do Senhor ao tropeço, ao pecado, é como se eu estivesse atingindo o próprio Deus que cuida e zela dos seus pequeninos. No contexto aqui, os pequeninos não são apenas crianças, são todos aqueles que pertencem a Cristo, especialmente os mais simples, os mais vulneráveis ou os mais novatos na fé, que têm pouco discernimento ainda, que têm pouca quilometragem na estrada, que está começando a caminhar agora. Eles precisam ser defendidos pelos outros irmãos. O reino de Deus, ele atribui enorme valor àqueles que o mundo considera pequeno. Se a gente olhar para as Escrituras estão cheias de exemplo de gente que era considerada insignificante para o mundo, para gente que era considerada pequena, mas que Deus cuida dos seus pequeninos. Um grande exemplo é o próprio Lázaro, da parábola do capítulo anterior, aquele mendigo que vivia jogado à porta do rico. Ele é recebido no seio de Abraão e ele é recebido pelos anjos, o texto diz, enquanto o rico apenas morre e é levado à sepultura. Então o Senhor guarda os seus pequeninos. É por isso que Jesus começa olhando para nós, antes de nós olharmos para os outros. Jesus começa a dizer para nós, olhe para as suas atitudes, olhe para o que você está fazendo, antes de preocupar com o que nós devemos fazer em relação aos outros. Observe a ordem do texto. Ele não diz primeiro, vigiem seus irmãos. Ou, olhe o que seus irmãos estão fazendo. Ou, presta atenção que teu irmão não está pecando, para você correr lá e contar para o pastor que o que você pegou o teu irmão no pecado. Ou contar na reunião de oração, né? Pedindo oração. Irmãos, ore por aquele irmão, coitado, né? Ele fez isso, e ele precisa de oração, né? É o famoso pedido de oração disfarçado a fofoca disfarçada de pedido de oração, né? Jesus não olha, não diz para vigiarmos o irmão em primeiro lugar. Jesus está dizendo, acautelai-vos, tome cuidado, olhe para o seu próprio coração, examine a sua própria atitude, vigiem a si próprios. Em outras palavras, olhe primeiro para você, antes de olhar para a atitude do outro. Essa deve ser uma marca do servo do reino. Antes de perguntar quem está pecando contra mim, o servo do reino deve perguntar, será que a minha vida está aproximando pessoas de Jesus ou a minha vida está afastando as pessoas de ter comunhão com Ele?
Essa pergunta continua extremamente atual. Ela serve para nós examinarmos o nosso coração todos os dias. Pais podem ser a pedra de tropeço para os seus próprios filhos. Pastores podem ser pedras de tropeço para as suas próprias igrejas. Líderes podem ser pedra de tropeço para aqueles que ele está discipulando. Então todos nós precisamos prestar conta diante de Deus e tomarmos cuidado com a nossa atitude. As nossas palavras, as nossas ações devem primeiro edificar a Deus e devem construir um caráter piedoso na vida do nosso irmão e não fazer o contrário. Mas também qualquer cristão, através da incoerência, da arrogância, da falta de amor, de um testemunho negligente, pode levar alguém a cometer um pecado por causa da fraqueza da fé dessa pessoa. Tem pessoas que talvez nunca leram a Bíblia na vida, mas vão observar cuidadosamente a nossa vida, a nossa caminhada como cristão. Tem um ditado que diz que as nossas atitudes falam tão alto que as pessoas acabam não ouvindo a nossa própria voz. O jeito que a gente vive no mundo, o testemunho que a gente dá em comunidade, está testemunhando do Evangelho de Cristo ou está envergonhando o nome de Jesus. Nós precisamos tomar cuidado com a nossa vida no convívio em família, no convívio entre parentes, no convívio entre amigos, no nosso convívio no trabalho. Nós precisamos tomar cuidado, porque nós somos um representante do reino de Deus aqui na terra. As pessoas têm que olhar para nós e enxergar Jesus refletido nas nossas vidas. O próprio Senhor Jesus que ensinou sobre isso, dizendo que vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Se o sal não temperar, ele não serve para mais nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Se uma luz não brilhar, ela não serve para nada, porque ela vai ainda ajudar a escuridão do mundo ser ainda maior. No lugar em que a luz deveria brilhar, ela ajuda a aumentar ainda mais as trevas. Jesus está ensinando como deve ser a nossa maneira de viver. Meus irmãos, isso deve produzir no nosso coração um santo temor. A nossa liberdade nunca pode se tornar motivo de tropeço para um outro irmão. Por isso que nós devemos vigiar a nossa própria vida, não para viver preocupados com a opinião das pessoas, ou sermos escravizados por pensamentos como aqueles, né? O que as pessoas vão dizer de mim se me verem fazendo tal coisa? Não é esse o ponto. Eu não preciso pensar em me preocupar com o que o outro vai dizer. Eu tenho que pensar em me preocupar se a minha atitude, a minha ação está agradando a Deus. Se a minha ação é uma ação mais parecida com Jesus e não o que o outro vai pensar daquilo que eu estou fazendo. A questão é outra, é evitar que alguém, ao olhar para a nossa vida, para a nossa ação, seja levado a pecar, que enfraqueça a consciência ou se afaste de Cristo. O amor ao irmão vale muito mais do que o exercício da minha liberdade. Isso é uma coisa muito, muito séria. O apóstolo Paulo ele desenvolve esse princípio nas suas cartas. Em Romanos, capítulo 14, ele ensina que o cristão não deve usar a sua liberdade para destruir a fé do irmão mais fraco. Em 1 Coríntios 8, falando sobre a carne sacrificada aos ídolos, ele chega a dizer: se a comida serve de escândalo a meu irmão, eu nunca mais comerei carne, para que eu não venha a escandalizar os meus irmãos. Então o problema nunca é aquilo que está fazendo. O problema é quando a minha liberdade em fazer, ela leva o outro a tropeçar, ela leva o outro a pecar. Os irmãos conseguem perceber esse princípio? Paulo abre mão de um direito legítimo, de algo comum, algo natural, algo bom, que é comer carne. Ele abre mão disso para preservar a fé de um irmão mais fraco, naquele cenário que eles estavam vivendo ali na igreja de Corinto. Então o amor pelo outro, ele vale muito mais do que a minha própria liberdade. Pense em alguns exemplos bem práticos aqui. Eu tenho convicção que a Bíblia não proíbe de forma absoluta o consumo de bebida alcoólica.
Mas imagine um irmão que acabou de ser liberto do alcoolismo, se diante dele eu fizer questão de exercer a minha liberdade, eu posso fortalecer a tentação e contribuir para que ele volte a estar escravizado pelo álcool. Ele volte a ser um alcoólatra. O problema já não é a bebida, mas o problema é a falta de amor pela vida do outro. Então é muito melhor eu abrir mão da minha liberdade para eu preservar a vida do meu irmão. Ou pense em um novo convertido que saiu de um contexto de idolatria. Talvez para mim um objeto religioso antigo seja apenas uma peça de decoração, uma obra de arte ou algo de valor histórico. Mas para ele, aquilo está profundamente ligado ao seu passado de pecado, de trocar a adoração ao Deus verdadeiro a uma peça construída por mãos humanas. Se eu tratar isso com despreocupação, eu posso confundir a consciência desse novo convertido e levá-lo de volta a tropeçar, e levá-lo de volta a uma adoração, a um ídolo estranho. Os irmãos estão compreendendo isso? A minha liberdade cristã não pode ser utilizada para levar o outro a tropeçar. Então é muito melhor evitar certas coisas do que ser pedra de tropeço na vida de um dos nossos irmãos, na vida de um dos pequeninos. A Bíblia fala que é para nós fugirmos da aparência do mal. Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não posso me deixar dominar por nenhuma delas. Isso é ter liberdade cristã diante de Deus e não levar o outro a tropeçar. O servo do reino não pergunta apenas, será que eu posso fazer isso? Ele pergunta algo muito mais profundo, muito mais importante. Será que isso vai ajudar o meu irmão a permanecer firme em Cristo? Essa é a lógica do reino. O amor sempre vem antes da liberdade. O Senhor Jesus viveu isso e deu esse exemplo. Ele se humilhou, se tornando como homem. Ele abriu mão da sua liberdade para se dar pela humanidade. Cristo fez algo muito maior do que nós temos capacidade de fazer. Ele deu a própria vida pelo seu povo. Ele deu a própria vida dele por nós. Só que o cuidado mútuo, irmãos, ele não termina em evitar o mal. Não basta apenas evitar o mal. Nós também precisamos promover o bem. Não adianta nada eu evitar o mal, mas eu não promover o bem. Depois de mandar olhar para si mesmo, Jesus muda o foco. Aí ele começa a falar do relacionamento entre dois irmãos. Aí na sequência do texto. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Agora, para o discípulo, ele deixa de olhar para si mesmo e passa a olhar para a vida do irmão. Observe como que isso contrasta com a parábola do rico, a parábola anterior. Ele via Lázaro todos os dias, mas nunca estendia a mão para ele, nunca cuidava dele. O texto diz que Lázaro desejava comer as migalhas que caía da mesa do rico, e ele não podia comer nem as migalhas que caíam ali. O servo do reino, ele deve fazer exatamente o contrário. Ele deve se importar. E esse cuidado possui duas atitudes inseparáveis. A primeira, ele deve repreender o irmão encontrado em pecado. Na nossa cultura, muitas das vezes a gente entende amor como omissão. Eu amo aquela pessoa, então por isso eu não vou me intrometer. Jesus entende o amor como compromisso de restauração da vida do outro. Ignorar o pecado não é amar, é abandonar. Ignorar o pecado do irmão, fazer vista grossa, não é uma atitude de amor, é uma atitude de desprezo, é uma atitude de abandono, é uma atitude de alguém que não está preocupado com a vida do irmão. Quem ama não fecha os olhos quando vê o irmão caminhando para a destruição. Quem ama não passa a mão na cabeça do irmão quando ele peca. Do contrário, ele exorta em amor, ele cuida,
ele confronta o pecado, ele ajuda o irmão a reconhecer o seu próprio erro e se arrepender diante de Deus. A Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Então nós precisamos ser ferramentas na vida do outro para ajudar o outro a alcançar a misericórdia e a graça diante de Deus. A repreensão cristã nunca tem como objetivo humilhar a vida do outro ou expor a vida do outro ao ridículo. O propósito sempre é restaurar a vida do outro. O propósito da correção do pecado sempre é fazer o outro a se tornar mais parecido com Jesus e não expor o outro diante da comunidade, expô-lo ao ridículo. Por isso que Jesus imediatamente acrescenta: se ele arrepender, o que a gente deve fazer? Perdoar. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Então ele amplia ainda mais. Se o teu irmão pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes ele olhar para você e pedir perdão e disser: eu estou arrependido, você deve fazer o quê? Perdoar. Pensa bem. Você já conviveu com alguém que fez você, que pecou contra você 7 vezes no mesmo dia? Eu acho pouco provável isso. Ele te ofendeu 7 vezes no mesmo dia. Quando a pessoa às vezes olha pra gente com um olhar diferente, a gente já se ofende e já quer cortar o relacionamento, e já quer virar a cara para ele, já quer ir para outro canto. Ainda mais se alguém pecar contra nós 7 vezes. 7 vezes. Talvez pais de crianças pequenas vivam essa situação durante o dia, né? Ele vai lá, faz uma arte, você repreende, perdoa ele, daqui a 5 minutos você está fazendo a arte de novo, né? Mas é bem diferente do pecado da ofensa que alguém pode fazer contra nós. Alguém que te maltrata, que te humilha e pede perdão, você tem que perdoar. Só que ele faz isso 7 vezes no mesmo dia. Jesus está dando uma ideia aqui, né? Esse número 7 aí não é um número absoluto. É uma ideia que não tem limite para que um verdadeiro servo do reino possa liberar perdão sobre a vida do outro. Então, meus irmãos, preste muita atenção nisso. Você ainda não perdoou o número de vezes suficientes que você deve perdoar alguém que pecou contra você. O Senhor Jesus está te dizendo: perdoe mais uma vez. O Senhor Jesus está dizendo: o maior pecado que alguém poderia cometer foi o pecado que você cometeu contra Deus, e Deus te perdoou. Deus mandou o seu Filho para morrer na cruz, para resgatar a nossa vida de pecado, e mesmo sabendo disso, nós continuamos pecando contra Deus o tempo inteiro. Por que então que eu não posso estender o perdão para a vida de alguém que peca contra mim? Às vezes são coisas tão pequenas, são coisas tão insignificantes, que a gente traz para o coração e deixa aquilo amargurar a nossa vida, e a gente pensa naquilo, e a gente remoe aquilo, e a gente quer encontrar um meio de vingar por causa daquilo. O Senhor Jesus está nos ensinando que não existe limite para perdoar alguém que se arrepende e olha para você e pede perdão. Ser servo do reino não é fácil. Mas ser servo do reino é imitar a atitude do próprio rei, é imitar a atitude de Jesus. Perdoar não significa eliminar consequências, nem ignorar a justiça. Significa que o coração do discípulo nunca alimenta ressentimento contra quem Deus está restaurando. Perceba como que esse primeiro retrato desmonta completamente a vida de egoísmo do rico da parábola anterior. Enquanto ele viveu apenas para si, o servo do reino vive atento à necessidade dos outros irmãos. Ele protege a fé dos irmãos. Ele confronta quando necessário. Ele perdoa quando tenha arrependimento. Esse é o ambiente onde a igreja floresce. Uma comunidade em que cada membro assume a responsabilidade espiritual pela vida do outro. Não para controlar a vida do outro, mas para ajudá-lo o outro na sua caminhada nessa terra, rumo à eternidade. Para ajudar o outro a ser mais parecido com Jesus a cada momento, a cada dia. Isso é discipulado, meus irmãos. É vida na vida.
É caminhar de perto com alguém que você vai prestar contas. São dois caminhando juntos, para que um ajude o outro a cada dia a ser mais parecidos com Jesus. Se você não tem alguém para abrir o coração, para confessar os pecados uns aos outros, a palavra de Deus diz isso. Confesse os pecados uns aos outros para que vocês sarem. Para que carregar o peso da culpa sobre os seus ombros? Para que carregar isso? Para que ficar ostentando um pecado de estimação no seu coração? Tem alguém que tem a mesma fé sua, que você seja capaz de abrir o coração com ele, ele abre o coração com você, os dois, um corrige a atitude do outro, os dois oram juntos, os dois se arrependem, os dois caminham em comunhão com o Senhor, e um ajuda o outro a ser mais parecido com Jesus. É exatamente esse tipo de responsabilidade que faz os discípulos perceber no versículo seguinte que eles não conseguem viver assim por sua própria força. Por isso que diante de uma exigência tão alta dessa que Jesus coloca, eles respondem da única maneira possível: Senhor, aumenta-nos a fé. Como se o discípulo olhasse para Jesus e dissesse: Senhor, é muito difícil fazer isso. Eu não dou conta, não. É impossível perdoar aquele cabeça dura que fica me maltratando a vida inteira. Como que eu vou perdoar tal pessoa que sempre faz a mesma coisa contra mim e nunca se arrepende? É difícil, Senhor. É difícil. Às vezes é um marido turrão. Às vezes é uma esposa dura na queda. Às vezes é um filho rebelde. Às vezes é um relacionamento difícil com um pai, com uma mãe, com um parente. Às vezes é um vizinho que fica importunando a sua vida o tempo todo. A gente olha para nós: Senhor, eu não dou conta. Bem que eu tento, mas eu perco a paciência rapidinho e eu já dou logo uma resposta dura ao contrário. Não é assim na nossa vida? Então o que devemos fazer? Olhar para Jesus e fazer como os discípulos: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, Senhor. Porque essa fé, irmãos, ela não pode ser apenas de palavras. Ela precisa ser visível pelos outros. É o que a gente vai ver no versículo 5 e 6 seguinte. A fé visível. Depois de ouvir tudo o que Jesus acabava de ensinar, os discípulos chegam a uma conclusão inevitável. E eles entendem que esse padrão de vida está muito acima da capacidade humana. Não ser motivo de tropeço para o outro, confrontar o pecado com o amor, perdoar insistentemente, repetidamente. Quem consegue viver assim? Por isso que o Senhor faz, que os discípulos fazem esse pedido sincero, né? Senhor, aumenta-nos a fé. Eles percebem algo que nós também precisamos aprender. O problema da vida cristã não é apenas saber o que fazer, é ter forças para viver aquilo que a gente sabe que a gente deve fazer e que muitas das vezes a gente não faz. A resposta de Jesus parece surpreendente aí, né? Olha o que Jesus diz. Será que ele diz assim: tá certo, meu filho, eu vou aumentar a tua fé, tá bom? Fica firme aí que a partir de hoje, cada dia que passar, eu vou dar o dobro de fé para você. É isso que Jesus fala para os discípulos? É isso? Não. Do contrário. Olha o que Jesus responde. Se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam para essa amoreira: arranque-se daí, transplante-se e se lance no meio do mar. E ela obedeceria. Puxa vida, agora ficou mais difícil ainda, né? Se está difícil perdoar aquele que está me ofendendo, imagina olhar para uma amoreira e falar para ela: sai daí, e ela se muda lá pro meio do mar. Agora então, deu tudo errado. É agora que eu não vou conseguir fazer mesmo. À primeira vista, parece que Jesus está dizendo que os discípulos não tinham fé nenhuma, né? Vocês não têm fé coisa nenhuma.
Mas essa não parece ser a melhor interpretação. Afinal, eles já haviam deixado tudo para seguir a Jesus. Pensa se foi fácil para Mateus, ganhando muito dinheiro na coletoria lá, como um coletor de impostos do Império Romano, abandonar tudo que ele estava fazendo e seguir a Jesus. Pensa se foi fácil para Pedro, Tiago, João, André, abandonar a indústria pesqueira da noite para o dia, jogar tudo fora, os equipamentos de pesca, para deixar tudo e passar a seguir a Jesus. Não foi fácil. Não foi fácil. Então o problema não é que eles não tinham fé. Eles tinham fé, eles estavam seguindo a Jesus. Era a compreensão da própria fé que eles tinham. Esse era o grande problema. Um grão de mostarda era conhecido justamente por causa do seu tamanho extremamente pequeno. Uma semente de abacate, você sabe que tamanho que é, né? É mais fácil de ver, né? Uma semente de mostarda é minúscula, é pequena. Jesus não está elogiando uma fé pequena, muito menos estabelecendo uma medida mínima de fé. Jesus não está mostrando aí qual que é o tamanho que tem que ser a fé do discípulo. O que Jesus está fazendo é mostrando que o poder nunca esteve na quantidade de fé que alguém possuía. O poder sempre está naquele em quem a fé é depositada. Eu conheço gente que fala o tempo inteiro que tem fé. Todo dia, quando ele vai lá na casa lotérica fazer uma aposta na loteria, ele tem uma fé que ele vai ganhar naquela loteria. No entanto, a expressão utilizada aí para jogar na loteria aqui na nossa região é o quê? Eu vou fazer uma fezinha. Ele tem fé, mas é a fé na coisa errada. Não é a fé no alvo certo. Uma fé verdadeira, ainda que pequena, é suficiente porque repousa sobre um Deus que é infinitamente grande e poderoso. Então a nossa fé nunca pode estar nas coisas. A nossa fé nunca pode estar nas pessoas. A nossa fé precisa estar firmada no autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação. A nossa fé precisa estar firmada no Senhor Jesus. Essa imagem da amoreira reforça ainda mais essa ideia. A amoreira foi citada aqui porque ela possuía um sistema de raízes extremamente profundo e extremamente resistente. Era uma árvore conhecida pela dificuldade de ser arrancada. Humanamente falando, era impossível removê-la e muito menos transportá-la inteira, com raiz e tudo, para o meio do mar. Jesus utiliza essa figura de linguagem para ensinar uma verdade espiritual aqui. Ele não está incentivando os seus discípulos a sair por aí arrancando árvores, ou testar se consegue mover o objeto de lugar apenas com a força do pensamento, né? Apenas com a fé. Não é isso que Jesus está ensinando aqui. Assim como em outros momentos, ele falou de mover montanhas, aqui ele utiliza essa outra figura de linguagem, né? De novo uma hipérbole, um exagero, para mostrar que aquilo que parece impossível aos homens é completamente possível quando Deus opera por meio da fé. Observe como que isso conversa com o contexto inteiro da passagem aí. O impossível aqui não é mover árvores. O impossível aqui é viver como Jesus acabou de descrever, como um servo do reino deve viver. Perdoar quem continua nos ferindo. Confrontar sem orgulho. Evitar ser motivo de tropeço para o irmão. Isso desafia completamente o nosso coração pecador. É exatamente por causa disso, porque a gente não dá conta de fazer por conta própria, que nós precisamos de fé no Salvador. Há um outro detalhe muito importante aqui. Jesus não responde dizendo, né, tenham fé. Ele responde mostrando como que a fé verdadeira se manifesta. Ela aparece como? Na obediência. A fé não é medida pela intensidade da emoção, nem pelo volume das orações que alguém faz, nem pela confiança que alguém pode ter em si mesmo.
A fé bíblica, ela se torna visível quando nós obedecemos a palavra de Deus. Mesmo quando ela parece impossível aos nossos olhos, nós vamos lá e obedecemos. Vocês acham que foi fácil para Moisés, sendo perseguido por um exército do faraó? Olhando de um lado só tinha montanha, olhando atrás aquele exército armado, vindo com a faca nos dentes, né, para levá-los de volta. E ele olha para frente um mar inteiro, com uma vara na mão, e Deus fala para ele: Moisés, toca no mar. Vocês acham que foi fácil para Moisés? Se coloca no lugar de Moisés naquele momento. O que você faria? Quão desesperado você estaria? Eu tirei esse povo inteiro do Egito e agora nós vamos morrer aqui. Ou a gente morre afogado ou a gente morre a espadada, porque o exército do faraó está chegando. Olha ele, olha a posição dele. Mas em quem que foi a fé? A fé dele foi na vara que ele estava segurando? Não, a fé dele estava no Senhor. Eu confio na sua palavra e segundo a sua palavra eu vou tocar. E toca na água. Quando ele toca na água, o milagre acontece. O mar abre, o povo de Israel passa. Depois ele confia na palavra do Senhor de novo, toca no mar de novo, o mar engole tudo que estava dentro dele, inclusive o próprio faraó, e eles recebem uma libertação definitiva, porque Moisés teve fé em quem? Na palavra do Senhor. Então, meus irmãos, mude o alvo da sua fé. Creia mais na palavra de Deus do que em sinais, em milagres, em o que alguém está dizendo, em o que você está pensando, em o que você está achando da situação, no seu planejamento. Coloque a fé no Senhor, na palavra de Deus. Porque pode passar os céus e a terra, mas as palavras de Jesus jamais passarão. A fé produz obediência. A fé produz obediência. Da mesma forma, a fé que Jesus procura nos seus discípulos não é uma fé exibicionista, interessada em realizar feitos extraordinários para impressionar as pessoas. É a fé silenciosa que todos os dias escolhe obedecer. Parece que é tão comum, né? Eu convivo com gente que diz: eu queria ter experiências miraculosas na minha vida, mas não passa meia hora sequer de joelhos em oração e meditando na palavra dele o dia inteiro. A semana inteira ele passa preocupado com as coisas da vida, mas não se preocupa em ouvir o Senhor falando com ele através da palavra revelada. Mas ele quer ter uma experiência miraculosa na sua vida. Irmãos, de novo, olha aquele povo contemporâneo de Jesus, via Jesus fazendo milagres todos os dias. Deus estava presente diante deles e mesmo assim eles não criam. Por que um milagre vai fazer alguém crer em Deus, se a palavra revelada está nas nossas mãos? Creia em Jesus, obedeça a sua palavra. Seja fiel no pouco e sobre o muito você será colocado. Nós precisamos nos fortalecer na fé silenciosa que todos os dias escolhe obedecer. Não é aquela fé que precisa ungir um objeto e levar para casa. Nem orar sobre uma peça de roupa para a pessoa vestir e ser curada. Mas é a fé como a de Maria, que se debruçava com atenção para ouvir as palavras de Jesus. E o próprio Senhor Jesus fala para ela: Maria, você escolheu a melhor parte. É a fé que ouve as Escrituras, que lê as Escrituras, que obedece a Deus no que Ele está mandando a gente fazer, mesmo que a gente tenha dificuldade em obedecer. A gente não desiste de obedecer. A fé que perdoa quando o coração quer exigir vingança. É a fé que perdoa quando a gente está ofendido, magoado, triste. É a fé que confronta quando seria muito mais confortável permanecer calado e fingir que não viu nada, que não sabe de nada. É a fé que abre mão dos próprios direitos para não escandalizar um irmão. É essa fé que Jesus está descrevendo aqui.
Pensa no seu relacionamento com o seu filho. Às vezes, a criança comete um pecado visível. Ela mente por causa de uma coisa bem simples do dia a dia. E aí você vai confrontar, você pensa, de novo. Mas vai ficar cansativo eu ficar falando com ela de novo, pela mesma coisa. Melhor fazer de conta que eu não vi e deixar para lá. Quantas das vezes a gente age assim com os nossos filhos? Enquanto a palavra de Deus fala, vai lá e confronta o pecado para fazer o seu filho ser mais parecido com Jesus. O seu filho peca, desobedece. Estou falando de crianças pequenas aqui. Crianças maiores, existem outras formas da gente agir. A palavra de Deus diz que a gente precisa pegar uma vara e corrigir os filhos com uma vara. A disciplina física. Não dá para pegar uma criancinha pequenininha do tamanho da minha aqui e pegar uma vara e corrigir com a vara. Não tem jeito de fazer isso mais. Mas uma criancinha pequena, que ainda não entende direito as coisas, ela vai associar aquela dor da varada no bumbum ali com o pecado que ela acabou de cometer. O que a Bíblia está ensinando não é para espancar o seu filho, para colocar toda a ira da sua raiva do momento e espancar o seu filho. Isso é crime. Isso não deve acontecer. Mas é aquela correção em amor, que corrige e explica, e abraça, e demonstra o carinho. É aquela varada que dói na hora, a criança começa a chorar. E você fala, tá doendo? Tá vendo? O pecado faz isso com você. O pecado também dói em Deus. Se você continuar insistindo na vida de pecado, você vai continuar sofrendo as consequências do seu pecado. Mas vem cá, dá um abraço no seu pai. Dá um abraço na sua mãe. Eu vou demonstrar amor sobre a sua vida. É assim que Jesus trata com a gente. É assim que os nossos filhos vão aprender. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? A progressão do texto continua aí. No primeiro retrato, Jesus mostrou que o servo do reino deve fazer. Agora ele mostrou como que isso é possível. Como que dá para fazer aquilo que Jesus falou, que é somente pela fé. E antes que alguém pense que essa obediência vai te dar algum mérito diante de Deus, Jesus conta imediatamente a parábola do servo, mostrando que até a nossa melhor obediência continua sendo apenas o nosso dever, o dever daquele que pertence ao reino. É exatamente isso que a gente vai ver no terceiro retrato, a humildade verdadeira. Olha aí para os versículos 7 a 10. Então Jesus, depois que ele fala de fé, ele não muda de assunto. Na verdade, ele evita um perigo muito comum na vida cristã. Alguém poderia pensar, né? Se eu conseguir viver tudo isso, se eu não escandalizar ninguém, se eu confrontar em amor, se eu perdoar repetidamente, Deus vai ficar tão satisfeito comigo que ele vai me dar até uma estrelinha, até um presentinho. Talvez eu até mereça um reconhecimento especial de Deus. É exatamente nesse momento que Jesus conta uma parábola para confrontar esse tipo de pensamento. Observe que ele não faz uma afirmação direta, ele conta de novo uma história. Como em tantas outras parábolas de Lucas, Jesus parte de uma cena absolutamente comum para os seus ouvintes entenderem o que ele estava querendo ensinar. Ele começa: qual de vocês que tem um servo, esse servo está cumprindo o seu trabalho, ou seja na lavoura, guardando, ou seja cuidando do gado, aí ele volta do campo e o Senhor olha para o servo e diz: venha imediatamente sentar-se à mesa, meu servo. Você trabalhou o dia inteiro cuidando da lavoura. Você trabalhou o dia inteiro cuidando do gado. Você acabou de chegar cansado. Senta aqui na mesa e come junto comigo. Quem esperava que um senhor daquela época, possuidor de um escravo, ele faria isso com o seu escravo? Todos já conheciam aquela realidade. Naquela sociedade, o servo passava o dia inteiro trabalhando no campo, mas quando ele voltava para casa, o seu trabalho ainda não tinha terminado. Primeiro ele tinha que preparar a refeição do seu senhor, servir o seu senhor, somente depois ele ia olhar para suas próprias necessidades e cuidar de si próprio. Aí Jesus continua: porventura,
terá de agradecer ao servo porque ele fez o que ele tinha mandado ele fazer? A resposta era óbvia, claro que não. O servo simplesmente cumpriu aquilo para o qual ele foi designado a fazer. Ele não fez mais do que a obrigação dele. É importante a gente observar uma coisa aqui. Jesus não está ensinando um modelo ideal de relação de trabalho aqui, não. Jesus está contando uma história que acontecia na época deles lá. Ele não está fazendo um tratado sobre escravidão aqui. Como em todas as parábolas, Jesus utiliza uma realidade conhecida para transmitir uma verdade espiritual. Então o foco não está nas condições de trabalho do servo, né? O foco está em trazer à memória das pessoas aquilo que elas conheciam perfeitamente numa relação entre Senhor e servo. Aí Jesus vai aí vem a aplicação da parábola. Assim também vós. Jesus conta a história e ele aplica. Do mesmo jeito você. Essa pequena expressão muda completamente a parábola de lugar. Agora, nós não estamos mais falando de relação entre escravo e senhor, né? Jesus está falando conosco, com o discípulo. Depois de haverem feito tudo quanto lhe foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque nós fizemos apenas aquilo que a gente deveria fazer. Essa expressão, de novo, causa muita estranheza, não é? Como assim, servo inútil? Está parecendo aquela música popular brasileira, né? A gente somos inútil, a gente somos inútil, né? Entre aspas aqui. Como assim? Nós somos inúteis? Nós somos servos inúteis? Será que Jesus está dizendo que a nossa obediência não vale nada? Não. A palavra inútil aqui não significa imprestável ou sem valor. Significa que o servo não possui crédito diante do Senhor só porque ele fez o que era obrigação dele fazer. Ele não pode apresentar uma conta. Ele não pode exigir recompensa. Ele não pode ir na justiça do trabalho e alegar desvio de função. Ele não pode dizer: agora o Senhor me deve alguma coisa porque eu fiz isso aqui muito bem feito para o Senhor. Essa é a grande lição da parábola. A obediência nunca coloca Deus em dívida conosco. Perceba como que isso conversa com tudo o que a gente viu até agora. O servo do reino evita escândalo. O servo do reino perdoa. O servo do reino obedece pela fé. Mas quando termina de fazer tudo isso, não bate no peito dizendo: olha como que eu sou um bom discípulo. Olha como que eu sou um grande homem. Irmãos, isso é coisa de fariseu. Os fariseus que davam esmolas e batiam no peito e gritavam em praça pública mostrando aquilo que eles faziam. O discípulo verdadeiro não faz isso. Do contrário, ele reconhece: eu apenas fiz aquilo que o meu Senhor ordenou. Eu apenas retribuo aquilo que eu recebi primeiro. Essa parábola é um golpe mortal contra uma tendência muito antiga do coração humano. Nós gostamos de contabilizar méritos. Às vezes isso aparece de forma explícita. Eu sirvo aqui há tantos anos. Eu nunca abandonei a igreja. Eu faço isso. Eu faço aquilo. Lembra da parábola do filho pródigo? Jesus acabou de dizer isso no capítulo 15. O irmão que ficou em casa. Não é um rebelde que fugiu. O que ficou. A primeira coisa que ele faz quando ele escuta o barulho da festa porque o irmão voltou é olhar e dizer assim: eu estou há tanto tempo aqui e o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para eu fazer um churrasco com os meus amigos. Agora esse aí que gastou tudo com prostitutas e acabou com toda a herança, vem e o Senhor pega um bezerro gordo e faz uma festa para ele. Nós precisamos parar de olhar para o reino de Deus como escravo e passar a olhar o reino de Deus como pertencente a Ele, como filho, e não como um escravo, um servo que quer recompensa por causa de tudo aquilo que se faz. Só que às vezes não é tão gritante assim. Às vezes acontece de forma mais sutil.
Oramos esperando que Deus nos responda, porque nós somos fiéis. Às vezes a gente quer barganhar com Deus. A gente quer falar, Senhor, eu vou fazer um jejum aqui, porque eu quero que o Senhor me dê tal coisa. Isso não é jejum, isso é greve de fome. Você acha que Deus vai responder se você fizer greve de fome, para Ele te dar aquilo que o filho rebelde está fazendo birra para receber? Às vezes a gente espera proteção porque a gente está servindo. Às vezes a gente espera a bênção porque nós estamos obedecendo. Quase sem perceber, nós começamos a tratar a nossa obediência como uma moeda de troca. Como se a gente colocasse Deus contra a parede e quisesse forçar Deus a fazer alguma coisa por nós, porque a gente fez uma pequena coisa primeiro para Ele. Quando a gente faz alguma coisa e não recebe um tapinha nas costas, imediatamente, a gente fica de bico, né? Começa a murmurar, porque ninguém reconheceu aquilo que eu fiz. Nós começamos a murmurar, a reclamar. Jesus destrói completamente essa lógica. No reino de Deus não existe credores e devedores. Existem servos. Tudo que nós fazemos continua sendo resposta à graça que nós recebemos primeiro. Não existe amor maior que o amor demonstrado por Jesus, que deu a sua própria vida por nós, quando nós merecíamos o inferno e a morte. Essa parábola também nos protege de outro perigo. No ponto anterior, a gente viu que nós devemos cuidar dos irmãos, não é? Depois a gente aprendeu que isso exige fé. Agora Jesus impede que a própria obediência alimente o orgulho do nosso coração. Quanto mais o discípulo amadurece, menos impressionado ele fica consigo próprio. Ele olha menos para o seu próprio feito e mais para a bondade do Senhor. Uma coisa muito interessante que eu vi da reforma protestante. O mundo mudou por causa do que Martinho Lutero e os outros reformadores fizeram. E um dia alguém quis dar um tapinha nas costas de Lutero, dizendo para ele, rapaz, que impressionante isso que você fez. A resposta de Lutero chama muita atenção. Ele olha e diz, eu não fiz nada. A palavra de Deus fez tudo. Eu não fiz nada. As Escrituras fizeram tudo. Aqui a parábola encontra o seu cumprimento mais profundo no Evangelho. Há apenas um servo que pôde dizer que cumpriu perfeitamente toda a vontade de Deus. O Antigo Testamento descreve plenamente esse servo sofredor, o profeta Isaías. O único servo que cumpriu exatamente o propósito do seu Senhor se chama Jesus Cristo. Jesus nunca foi pedra de tropeço para ninguém. Ele perdoou perfeitamente. Ele obedeceu perfeitamente. Ele serviu integralmente. E mesmo sendo o Senhor de todas as coisas, Marcos 10:45 diz que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É por causa desse servo perfeito que Deus recebe servos imperfeitos como nós. Isso se chama justificação. Aquele que creu em Jesus, que foi regenerado pelo Espírito Santo, ele foi justificado por Jesus. Sabe o que isso significa? Que nós não somos justos, mas nós somos justificados. Que nós não somos perfeitos, mas que Jesus é perfeito. E por causa da morte dele naquela cruz, ele pagou a conta que nós deveríamos pagar diante de Deus. A dívida foi paga pelo homem perfeito, por Jesus. É por causa desse servo perfeito que Deus vai receber pessoas imperfeitas como nós. E justamente porque fomos alcançados por essa graça, nós podemos viver como Jesus descreveu ao longo dessa passagem. O verdadeiro servo do reino não cuida do irmão
para conquistar o favor de Deus. Não vive pela fé para acumular méritos diante de Deus. Não serve esperando reconhecimento. Ele faz tudo isso porque ele pertence ao seu Senhor. Ele faz tudo isso porque ele foi amado primeiro. Ele faz tudo isso porque nós somos perdoados pelo sacrifício de Jesus. Irmãos, para a gente fechar aqui, ao longo dessa passagem, Jesus colocou diante de nós esses 3 retratos de um verdadeiro servo do reino. Olhamos para o irmão e nos perguntamos: tenho sido instrumento de edificação ou instrumento de tropeço? Olhamos para Deus e nos perguntamos: será que a gente tem vivido pela força da fé ou pela força do próprio braço, do próprio ego? Olhamos para nós mesmos e nos perguntamos: eu sirvo ao reino para ser reconhecido ou porque eu pertenço ao meu Senhor? Se nós formos honestos, nós vamos perceber que nenhum de nós consegue contemplar esses retratos plenamente sem ter algum tipo de constrangimento. Não basta apenas falar. As nossas ações, elas apresentam a realidade do nosso coração. Os servos do reino, eles revelam a sua identidade cuidando uns dos outros, vivendo pela fé, servindo com humildade. É esses 3 retratos que precisam ser tirados da nossa prática de vida com o Senhor. Cuidar uns dos outros, viver pela fé e servir com humildade. Mas como pecadores justificados, nós ainda continuamos pecadores enquanto nós estivermos nesse lado de cá da eternidade. Quantas vezes as nossas palavras já feriram alguém e ainda vão ferir pessoas? Quantas vezes a gente prefere guardar ressentimento ao invés de perdoar? Quantas vezes a gente confia mais na nossa capacidade do que no Senhor? Quantas vezes a gente serve esperando elogio, reconhecimento ou alguma recompensa? O texto de hoje não vai nos deixar confortáveis de novo. E essa é exatamente a intenção de Jesus. Mas também o texto de hoje nos enche de esperança. Sabe por quê? Porque quando a gente olha para esses retratos, a gente percebe que eles descrevem perfeitamente uma única pessoa. Jesus nunca foi pedra de tropeço para ninguém. Do contrário, ele acolheu os fracos, restaurou os caídos, buscou os perdidos. Na sequência do texto, Jesus vai demonstrar isso na prática, quando ele se depara com 10 leprosos. É a meditação que nós faremos no próximo domingo. Jesus viveu em perfeita dependência do Pai. Tudo o que fez, fez em completa confiança e obediência ao Pai. Jesus serviu com uma humildade que nenhum de nós jamais vai conseguir alcançar enquanto nós estivermos aqui nessa terra. O Senhor do universo lavou os pés dos seus discípulos, entregou a sua própria vida por causa de gente tão ruim como eu, como você. Ele é o Senhor, ele é o servo perfeito, que nós jamais vamos conseguir ser. Por isso que nós precisamos olhar para Jesus o tempo inteiro e não desviar o foco e nem o nosso olhar do nosso Senhor Jesus. Essa é a beleza do Evangelho, irmãos. Cristo não veio apenas para ensinar um modelo de vida. Porque se a gente for pregar só padrões morais que a gente deve fazer, padrões éticos que a gente deve cumprir, a gente vai criando carga e carga e carga sobre os nossos ombros, ao ponto de a gente olhar e falar: eu não sou capaz de fazer isso. Os fariseus faziam isso com o povo. E aí Jesus olha e fala: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O chamado desse texto não é simplesmente esforce-se mais. O chamado desse texto é permaneça em Cristo. Fixe os seus olhos em Jesus. Busque ser cada dia mais parecido com Jesus. É dele que nós recebemos perdão quando nós falhamos. É dele que a gente recebe poder para obedecer. É dele que nós recebemos um coração capaz de amar, de confiar
de servir. John Newton, o antigo traficante de escravos, que foi transformado pela graça, ele escreveu perto do fim da sua vida uma frase muito interessante. Embora a minha memória esteja falhando, eu me lembro claramente de duas coisas. Primeira, eu sou um grande pecador. E a segunda, Cristo é um grande Salvador. É atribuído também a John Newton a autoria do famoso hino Amazing Grace, Maravilhosa Graça. Em uma tradução livre da letra, nós temos a brilhante confissão: maravilhosa graça, quão doce é o som, que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas eu fui achado. Eu era cego, mas agora eu vejo. Essa também deve ser a nossa confissão. O objetivo não é sair daqui admirando a nossa capacidade de viver como servos do reino, mas com certeza é sair daqui admirando o Rei que serviu em nosso lugar e que pela graça dele, ele está transformando gente miserável e imperfeita como eu, à sua imagem. Meus irmãos, que nós, ao olharmos para a nossa vida nessa semana, as pessoas não encontrem discípulos perfeitos, porque não vai encontrar, mas que encontrem homens e mulheres que refletem, ainda que de forma imperfeita, o caráter do servo perfeito, Jesus Cristo. Leve isso para a sua semana, leve isso para o seu coração. Não queira achar que você, se esforçando mais, você vai ser melhor. Coloque no seu coração: eu me aproximando mais de Jesus, Jesus vai me ajudar a ser diferente na minha caminhada. Eu aproximando mais de Jesus, eu vou ter mais força para enfrentar o pecado que eu não estou conseguindo enfrentar. Eu aproximando mais de Jesus, eu vou conseguir lidar com aquela pessoa difícil que eu vou ter que lidar amanhã, na segunda-feira, no meu trabalho. Eu olhando mais para Jesus, eu vou conseguir ser um modelo melhor de mãe, de mulher, de pai, de marido. Eu olhando mais para Jesus, eu vou ser um pastor melhor. Eu olhando mais para Jesus, eu vou ser um servo fiel. Amém? Que o Senhor nos ajude a sermos mais parecidos com Jesus. Vamos orar? Nós vamos orar mais uma vez. Na sequência, nós vamos cantar mais um louvor e o nosso culto está encerrado. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra nos desafia, mas nos faz encontrar fé no Senhor. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da Sua palavra. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis à Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a servirmos com alegria. Nos ajuda, Senhor, a enxergar a grande recompensa que nós já recebemos de sermos chamados filhos de Deus. Senhor, nos ajuda a sermos mais parecidos com o Seu Filho Jesus. Essa é a minha oração. Cuida do meu coração, Senhor. Cuida do coração de cada um dos Seus filhos. Para a glória e louvor do Teu santo nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.